Olá, bem-vindos ao Panorama Geopolítico e ao Jogo Real da Política Global. Eu sou Marcos Degur e aqui as cortinas da geopolítica se abrem. Você pode ainda não enxergar o tabuleiro do xadrez global como ele é, mas aqui, sabendo que informação é poder, você vai começar a entender. E hoje nós vamos mergulhar em uma história que está redefinindo o cenário econômico e geopolítico mundial. A ascensão e agora a desaceleração da China. Pois é. Por muitas décadas, a narrativa foi bastante clara. O gigante asiático era imparável e o modelo de crescimento, baseado em investimentos maciços, exportações e uma industrialização acelerada, parecia o passaporte para uma hegemonia econômica incontestável sobre todo o mundo. Mas será que isso está mudando, meus amigos? Pois bem, olhem só, nos últimos anos, os sinais de exaustão e vulnerabilidade estrutural na economia chinesa têm se tornado cada vez mais evidentes. O que antes era conhecido como o milagre chinês pode estar se aproximando de um ponto de inflexão. E acreditem, essa perda de dinamismo não é um problema só da China. Ela ressoa com força pelos corredores da geopolítica global. Ela redefine a competição com os Estados Unidos. E pior, ela lança sombras, e que sombras, sobre parceiros comerciais importantes como o nosso Brasil. Então, vamos aos dados, vamos aos números. Se você olhar para os dados do PIB, Produto Interno Bruto Chinês, dos últimos 10 anos, você vai ver que a desaceleração é progressiva e é inegável. Lembra da época do milagre chinês, com taxas de crescimento acima de 12% ao ano? Pois é, parece que isso ficou no passado. Antes da Covid de 2019, entre 2015 e 2019, já se via um crescimento cair de 8% para 6% ao ano, um sinal claro de maturidade econômica. Mas a pandemia de 2020 foi o catalisador que expôs algumas das vulnerabilidades subjacentes. E as projeções para agora, 2024 e 2025? Bom, as taxas de crescimento têm ficado em torno de 4,7% ao ano. Isso não só confirma que a moderação pós-Covid é uma realidade, mas também sublinha que a economia chinesa segue firme em um regime de crescimento mais lento, muito distante dos tempos de expansão explosiva que caracterizaram o país por décadas. Mas aí você se pergunta, qual é a anatomia dessa desaceleração? O que está por trás dessa mudança? Vamos lá. Primeiro indicador importante, a produção industrial. Isso historicamente foi o motor do crescimento chinês, mas ela tem mostrado um arrefecimento nos últimos anos, e isso se acentua drasticamente em 2024, 2025. Dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China, de julho agora, mostram um crescimento analisado de 5,7%. É um ritmo mais lento já desde novembro do ano passado, mas uma queda já forte em relação a 6,8% de junho. E de toda forma, esses números estão muito distantes da forte recuperação pós-pandemia de 2021, que registrou taxas anualizadas de 9,6%. Claro, esses números são explicáveis porque se trata de um contexto de retomada pós-crise, mas a queda tem sido bastante acentuada. Embora setores de alta tecnologia, como fabricação de automóveis, equipamentos de transporte, ainda atraiam capital, a manufatura em geral, especialmente as indústrias de baixo valor agregado, tem enfrentado pressões severas de sobrecapacidade. E aí isso já não parece ser um problema cíclico, parece ser uma questão estrutural. E o setor imobiliário, você se pergunta? Esse setor era um dos pilares do crescimento chinês, mas se transformou talvez no epicentro da crise, talvez o principal catalisador dessa desaceleração. Desde 2021, as vendas de imóveis novos e usados têm despencado. Os preços médios das casas novas, nas 70 maiores cidades do país, caíram 0,3% em julho de 2025, o que já totaliza uma queda anualizada de 2,8%. Isso estende uma fase de estagnação que já dura desde 2022. Nós tivemos queda de 2,3%. Em 2023, queda de 5%. Em 2024, queda de 3,5%. E os investimentos imobiliários têm caíram 12% de um ano para outro. Consequência?
Isso impacta diretamente a riqueza das famílias. Isso mina a confiança, a capacidade de investimento, porque grande parte da poupança doméstica do país está atrelada ao valor dos imóveis. Outra frente de combate preocupante é a deflação. As causas da deflação elas são multifatoriais. Demanda interna fraca, guerra de preços na manufatura por causa da sobrecapacidade, a queda dos preços das commodities globais. Agora, muita atenção. Ao contrário do que se pensa, deflação não é bom. Deflação eleva o custo real da dívida pública. Ela desincentiva o investimento, desincentiva o consumo. Ou seja, por que eu vou gastar hoje se os preços vão cair amanhã? Ela comprime as margens de lucro das empresas. O índice de preço ao consumidor, ano a ano, ficou em menos 0,1% em julho deste ano. Já o índice de preço ao produtor, o IPP, ele se contraiu em 3,6%, depois de ter caído 2,5% no ano passado e 3% em 2023. Ou seja, são vários anos seguidos em queda livre. Nesse cenário, pessoal, a demanda interna simplesmente não tem sido suficiente. A China continua a produzir muito mais do que pode vender internamente. O investimento em capital fixo, máquinas, construções, é desproporcionalmente alto em relação ao consumo das famílias. Enquanto o consumo representa pouco mais de 50% do PIB, o investimento em capital fixo, como eu falei, máquinas, equipamentos, construção de instalações, ele se mantém em patamares gigantescos, acima de 45%. Economias mais maduras, como as dos Estados Unidos, os países da Europa, tendem a ter um percentual muito menor de investimento em capital fixo em relação ao PIB, frequentemente na faixa de 15% a 25%. Nesses países, o crescimento é mais impulsionado pela inovação, pela produtividade, consumo e serviços, e não tanto pela construção maciça de nova infraestrutura ou expansão industrial em grande escala. Nesse cenário, a retração inesperada nos novos empréstimos em yuan, a moeda chinesa, em julho de 2025, que é a primeira em 20 anos, olha só, a primeira em 20 anos, é um sinal claro da fraqueza, da demanda do setor privado. Ou seja, essa estrutura, baseada em exportações crescentes, em investimento excessivo, gerou sobrecapacidade, gerou endividamento e agora parece se mostrar insustentável. E para complicar ainda mais, nós temos o fator demográfico. A China enfrenta um declínio populacional e um envelhecimento acelerado. Isso marca o fim do bônus demográfico do país. A taxa de fertilidade já despencou de 2,9 nascimentos por mulher na década de 80 para os atuais 0,9. A população total já começou a cair em 2022 e a população em idade ativa também está em declínio. Isso reduz a força de trabalho, isso impacta a produtividade, isso gera uma pressão imensa sobre o sistema de seguridade social. O grupo de consumidores que envelhece, potencialmente, consome menos. Pois é, diante de tudo isso, quais as implicações políticas, quais as respostas necessárias? Claro, não restam dúvidas de que esses dados exigem respostas contundentes. Pequim tem tentado estimular o consumo com subsídios para novos pais, com programas de trocas de eletrodomésticos, por exemplo, além de cortes de juros e injeções de liquidez no setor financeiro. Mas, vamos ser francos, né? Essas medidas parecem mais paliativos do que uma correção de rumo estrutural. E aí está o problema. A hesitação em implementar um pacote fiscal maciço, e economistas sugerem algo em torno de 2 trilhões de dólares, 12% do PIB chinês. É a mesma coisa que o PIB nacional brasileiro. Isso deve-se à preocupação com o já elevado endividamento, mas principalmente à relutância em ceder o controle econômico ao mercado ou aos cidadãos. Por quê? Porque isso implicaria certo grau de redistribuição de poder político, o que é algo inviável em um regime como o chinês. Então, a prioridade atual parece ser a estabilização e a prevenção de um colapso, especialmente no setor financeiro e imobiliário. Recapitalização de bancos comerciais, por exemplo, ela visa garantir que grandes instituições possam absorver choques de bancos menores que estejam à beira da falência. A política de involution, ou seja,
de combate à sobrecapacidade produtiva, ela visa tentar reverter a inflação, mas as medidas têm sido insuficientes para reverter essa tendência. E o governo de Xi Jinping enfrenta o dilema fundamental de reequilibrar a economia chinesa, migrando de um modelo de investimento e exportação para um modelo de consumo interno, superando crises imobiliárias, superando crise da dívida, mas tudo isso sem minar a hegemonia absoluta do Partido Comunista. Aí está outro problema. Essas reformas necessárias, como o fortalecimento da rede de seguridade social, o empoderamento do setor privado, são vistas como ameaças ao controle centralizado e à própria estabilidade do partido. Essa tensão significa o quê? Que soluções econômicas tendem a ser parciais e controladas. Elas vão priorizar a manutenção do poder político sobre as transformações estruturais profundas que a economia realmente exige. Claro, isso limita o dinamismo dessas reformas e a recuperação do país. E, obviamente, nós não poderíamos esquecer da competição geopolítica com os Estados Unidos. A perda de dinamismo econômico da China não pode ser dissociada dessa disputa intensa com os Estados Unidos. Olha só, em 2021, a economia chinesa representava 75% da americana. Em 2024, esse percentual caiu para pouco mais de 62%. A participação da China no PIB global, que já tinha crescido de 3,5% em 2000 para 18,5% em 2021, recuou para cerca de 16,5% no ano passado. Já o PIB americano cresceu de 23% do total global em 2020 para 26,5% no ano passado. Isso reflete não só o crescimento mais lento da China, mas também a resiliência da economia americana e o impacto das políticas de desacoplamento ou de-risking, ou seja, redução de risco ou exposição ao risco. Essas disputas comerciais, as restrições tecnológicas, especialmente no campo de semicondutores, elas criam um ambiente externo bem menos favorável para o modelo chinês focado em exportações. Para Pequim, a desaceleração econômica ela representa uma ameaça direta à sua segurança nacional e à sua ambição de reconfigurar o tabuleiro do xadrez geopolítico internacional. Entendam, a competição com Washington não é apenas econômica ou tecnológica. É uma disputa existencial sobre a futura arquitetura do sistema internacional. Então, nesse contexto, uma China economicamente enfraquecida tem menos recursos para projetar poder globalmente, para financiar aliados, para desafiar a hegemonia dos Estados Unidos ou implementar a sua visão de uma ordem mundial, na qual ela, China, dita as regras. Agora vamos falar aqui do nosso quintal, o impacto no Brasil. O Brasil, claro, está longe dos centros de poder globais, isso você já sabe, mas o Brasil sente as reverberações da desaceleração chinesa, de uma forma bastante aguda. O nosso país se tornou profundamente interligado e dependente da economia chinesa nas últimas 2 décadas, especialmente nas gestões de Lula e Dilma. Isso nos coloca agora em uma encruzilhada. A China é o nosso principal parceiro comercial desde 2009. Ela absorve cerca de 28% das nossas exportações. Em 2023, nós exportamos para lá mais de 104 bilhões de dólares, gerando um superávit recorde de 51 bilhões de dólares. Mas aqui está o ponto crucial. Essa parceria tem uma natureza absolutamente desequilibrada. 90% das nossas exportações para a China são commodities. Soja, petróleo bruto e minério de ferro representam 80% dessa pauta. E de lá nós importamos produtos manufaturados de maior valor agregado. Essa dependência de matérias-primas na exportação tem exacerbado a desindustrialização brasileira, tem feito nossa indústria perder participação na composição do PIB. Um superávit em produtos manufaturados já se transformou em um déficit gigante de 90 bilhões de dólares. Essa situação ela gera vulnerabilidades importantes. Se a demanda chinesa por commodities enfraquecer ou se os preços caírem, o impacto sobre a nossa balança comercial, sobre as nossas contas externas, vai ser bastante severo. E tem mais. Tem a profunda penetração econômica chinesa do Brasil,
com aquisições de minas, fazendas, investimentos em infraestrutura para beneficiá-los, isso levanta sérias questões sobre a nossa independência econômica, sobre a nossa segurança estratégica. Já tem, inclusive, uma crescente animosidade popular no Brasil. Uma pesquisa de 2023, publicada pelo SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é um think tank nacional de orientação de centro-esquerda. Vejam vocês, revelou que 75% dos brasileiros demonstram desconfiança em relação à China. Isso sinaliza a percepção de que essa relação comercial bilateral, embora lucrativa em termos de superávit, ela não é equitativa em termos de desenvolvimento mútuo e nem de soberania. Resumindo, a economia chinesa está em um ponto de inflexão. Os dados de produção industrial, setor imobiliário, deflação, demanda interna e demografia apontam para uma desaceleração estrutural que será muito difícil de reverter sem reformas profundas. A falta de um plano robusto para impulsionar o consumo doméstico e a relutância em construir um estado de bem-estar social para reduzir a poupança precaucional, elas são os maiores entraves. Enquanto isso, o governo chinês parece priorizar a estabilidade política e o controle do Partido Comunista acima das transformações econômicas. E aí, o governo chinês opta por remendos pontuais em vez de uma reforma sistêmica. Globalmente, essa desaceleração chinesa vai intensificar tendências de regionalização e protecionismo. A competição geopolítica com os Estados Unidos vai se tornar ainda mais acirrada. E claro, isso tem implicações evidentes para a ordem mundial. Com a sua sobrecapacidade industrial, a China vai continuar a forçar exportações, o que pode levar ao aumento das tensões comerciais e protecionistas, especialmente com a Europa. Para o Brasil, meus amigos, o cenário é de alerta máximo. A nossa elevada dependência de um parceiro em desaceleração e com uma estrutura de demanda desequilibrada expõe a gente a riscos substanciais. A reindustrialização, que nós tanto precisamos e almejamos, ela vai se tornar um desafio ainda maior. E qual é o caminho à frente? O caminho à frente para o Brasil não é de ruptura, mas de diversificação estratégica. Nós precisamos buscar outros mercados, novos mercados, agregar valor às nossas exportações, fortalecer a indústria nacional, reequilibrar a balança comercial. Só assim nós poderemos garantir que a parceria com a China seja sustentável e beneficie o desenvolvimento de longo prazo do Brasil. E não vise apenas garantir o lucro de commodities, que também são muito importantes para o país, não me entendam errado. O cenário atual, meus amigos, é o seguinte. Nós temos o Brasil, outrora embriagado pelo fulgor do boom das commodities e pelo superávit que a China generosamente nos oferecia. Encontra-se agora com difíceis escolhas a serem adotadas. Essa desaceleração chinesa não é mera flutuação econômica. Ela é um verdadeiro terremoto que sacode as frágeis fundações da nossa economia, já corroída pela desindustrialização e também pela perigosa miopia de uma dependência quase colonial. Enquanto Pequim cambaleia, arrastando consigo a demanda pela nossa riqueza bruta, o véu da ilusão começa a cair. E aí vai revelando a amarga realidade que é de um país vulnerável, um país desprovido de uma grande estratégia de nação, com um setor industrial abandonado, com uma crescente desconfiança dos agentes econômicos internos sobre o custo real dessa parceria. Isso é um chamado ensurdecedor à ação, um grito de alerta para que o Brasil desperte de sua letargia e forje um futuro resiliente, ou se condene a ser um mero eco empobrecido na ressaca de um dragão adormecido. E é isso por hoje, meus amigos. Eu espero que essa análise tenha sido útil para você entender melhor esse tema complexo que comporta diversas variáveis. Aqui nesse canal não tem achismo, tem análise séria e fundamentada. Se você gostou, já sabe, deixa aí o seu like e compartilha com os amigos, porque informação liberta.
Informação transforma. E se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Até! Um abraço!